João capítulo 3, versículo 26. Versículo de número 26. Diz assim o versículo 23. João capítulo 3, versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-no batizando, e todos vão ter com ele. Versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dada de onde? Do céu. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eles estavam falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi um presente de Deus para nós. Amém, pessoal? E a Bíblia diz que o primeiro Adão era terreno, mas o segundo Adão era do céu. Glória a Deus. O primeiro Adão foi aquele do jardim do Éden. Ele era terreno, ele era alma vivente. Mas o segundo Adão, referindo-se a Jesus Cristo, era espírito vivificante, ou seja, era do céu. Então, eles estavam recebendo ali a presença do Senhor Jesus. E Jesus, ele tinha vindo de onde? Jesus, ele veio do céu. Amém, pessoal? Para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio do céu para salvar a nossa vida, para nos dar salvação e vida eterna. Então a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, a presença de Deus é algo que vem do céu. Amém, pessoal? Deus, ele mostrou para Jacó em uma certa vez que ele estava em Padã Arã. Ele conseguiu ver uma escada, e essa escada, ela dava direção ao céu. E quando ele olhou para aquela escada, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Amém, pessoal? Deus estava mostrando para ele: tudo que você recebe, tudo que o homem recebe aqui na terra, é dado por Deus, vem do céu. Então os anjos, eles recebem a ordem de Deus, e eles vêm para essa terra, para servir ao seu povo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele habita no alto e sublime trono. Então Deus, ele habita no alto, mas a Bíblia diz que Deus também habita com contrito e aflito de espírito. Glória a Deus. Então aqueles anjos, eles subiam para Deus, levando ali as necessidades, a oração do seu povo, dos santos. E quando eles desciam, eles já desciam para servir os servos de Deus, para servir os da igreja. Amém, pessoal? Então eles perguntaram para João: olha, João, aquele que você falava dele, ele estava lá no Jordão, qual aquele o Senhor deu o testemunho, e o Senhor o batizou? Eles estavam falando em Jesus, porque João Batista preparou o caminho para Jesus, e quando Jesus veio, Jesus, ele seguiu as etapas. Ele pediu para ser batizado por João Batista. Depois dali, o Espírito Santo veio de onde? Veio do céu, e veio em Jesus. E houve também uma voz que vinha de onde? Que vinha do céu. E essa voz que vinha do céu falava assim: esse daí é o meu filho amado, em quem me compraz. Glória a Deus. Depois daí começou o ministério de Jesus. E o dia João Batista ia encerrar, porque o ministério dele era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Então Jesus começou a fazer a obra. E os discípulos de João
começaram a observar. E João diz: olha, o homem, ele não pode receber alguma coisa se do céu não for dado. Glória a Deus. Então, graças a Deus por isso, o ser humano, ele precisa receber o dom celestial. O ser humano, ele precisa receber o dom de Deus, que é o dom gratuito de Deus, que é a salvação e a vida eterna. Em outra passagem diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém, pessoal? Todo ser humano precisa receber esse dom que é perfeito. Você vê que os homens aqui na terra, eles podem ter dons, mas esses dons são limitados. Esses dons, eles podem falhar, mas o dom de Deus, além de ser gratuito, ele não falha. Amém? Qual é o maior dom de Deus? É o amor. O maior dom do Espírito Santo é o amor. Esse não falhou. Esse dom fez que Jesus viesse a esse mundo e desse a vida por nós. Glória a Deus. E depois ele nos deixou outro dom. E esse outro dom é o que? É uma dádiva, que foi a salvação, a vida eterna, e a promessa do Espírito Santo. Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele se reuniu com os discípulos e falou assim para eles: olha, não saiam de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Jesus falou para os discípulos: vocês irão receber um dom. Que dom era esse? Era o dom do Espírito Santo. Então Jesus falou: vocês não irão se ausentar de Jerusalém. Por quê? Porque a promessa estava lá. A promessa de Deus estava lá, não estava em outra nação, não estava em outros povos, não estava em outro lugar, estava ali. Foi ali que tudo começou. Foi ali que deu início ao ministério do Senhor Jesus. Foi ali que a salvação começou a ser estendida para os gentios, para os outros povos, até que chegou até nós. Esse dom celestial, o dom de Deus. Então Jesus falou para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então o homem, ele não pode se ausentar da presença de Deus. O homem, ele não pode se ausentar do caminho de Deus. Deus não queria que Adão tivesse o quê? Se ausentado da presença dele. Porque o dom de Deus, ele é perfeito. E ele é o quê? É uma boa dádiva. É isso que Deus, ele dá para aqueles que ouvem a sua palavra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, aquilo que vem do alto é perfeito. Jesus, ele veio do alto e ele foi perfeito. Ele fez uma obra perfeita. Ele fez uma obra que foi concluída com sucesso, com perfeição. Glória a Deus. Descendo do Pai das luzes. Por que que Deus, ele é considerado o Pai das luzes? Porque foi Deus que criou o sol. Foi Deus que criou a lua. Foi Deus que criou as estrelas. Foi Deus que criou os luminares. E foi Deus que me criou e te criou para brilhar aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então ele é o quê? Ele é o Pai das luzes. Foi ele quem criou a luz. Foi ele quem diz que haja luz e houve luz. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que descendo do Pai das luzes, ou seja, tudo desce de Deus, tudo vem de Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Deus mostrou para Jacó aquela escada em direção ao céu, e os anjos desciam e subiam daquela escada. Glória a Deus. Aí ele diz aqui, ó, segundo a sua vontade. Ou seja, Deus, ele tem vontade. E qual é a vontade de Deus, pastor? É que todos sejam salvos.
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque só tem uma maneira do ser humano ser salvo: é conhecendo a palavra, é ouvindo a palavra. Glória a Deus. Então Deus, ele tem uma vontade de quê? De salvar o ser humano, de dar à pessoa o dom perfeito, de dar a todos a vida eterna. Glória a Deus. Então, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a vontade de Deus é essa: que o ser humano pertença a Ele, que o ser humano seja gerado por Ele, gerado pela palavra. Essa é a vontade de Deus, é que o ser humano seja gerado pela palavra. Ele diz assim, outra passagem: sendo de novo gerados. Como assim? Sendo gerados de novo? Sim. Quando o ser humano ele é gerado pela primeira vez, ele é formado, ele é gerado para vir para esse mundo. Glória a Deus. Então, todos nós fomos gerados duas vezes. A primeira foi para entrar nesse mundo, e a segunda para entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Então ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós fomos gerados a primeira vez, foi para vir para esse mundo. Então, a primeira vez que nós somos gerados foi de semente o quê? Corruptível. Mas quando nós fomos gerados de novo, já foi o quê? Gerados pela palavra, que foi de semente incorruptível. Assim como houve o primeiro Adão, e o primeiro Adão era terreno, o segundo Adão era o quê? Era do céu, era espiritual. Assim somos nós. Quando nós fomos gerados a primeira vez, fomos gerados para viver nesse mundo, fomos gerados terrenos. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós passamos a ser gerados novamente, gerados da água e do Espírito. Glória a Deus. Foi o que Nicodemos, ele sendo um doutor da lei, ele não entendeu. Ele diz: como pode eu, ser um homem já grande, ser um homem já de muita idade, nascer de novo? Por acaso eu posso voltar para o ventre da minha mãe, tornar para lá, para que eu possa nascer de novo? Jesus falou: não. O primeiro nascimento é só uma vez. Você já nasceu uma vez, você já foi gerado uma vez terreno, então já foi. Você precisa ser gerado de novo, e também será só uma vez. Glória a Deus. Aí Jesus falou para ele: aquele que não for gerado de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra sangue e carne. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Carne e sangue vem para entrar nesse mundo. Mas Jesus falou: mas se você nascer da água e do Espírito, você vai ser gerado pela palavra. Não precisa nem você tornar para o ventre da sua mãe. O próprio Deus vai criar em você um novo espírito. Amém? Vai fazer você deixar de ser um homem terreno para ser um homem espiritual. Então ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Glória a Deus. A Bíblia diz que a terra vai passar. A terra vai passar e a sua concupiscência, as suas vaidades vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém, pessoal? Então, o mundo vai passar, as vaidades do mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Essa é a vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Por que Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho? Porque essa é a vontade de Deus, que todos venham ser gerados pela palavra. Amém, pessoal? Essa palavra gera em nós um novo espírito, um novo coração. Glória a Deus. E esse é o dom de Deus. Amém, pessoal? O dom de Deus é esse. Esse dom, ele vem do alto, que é a salvação e a vida eterna, que nós devemos sempre estar buscando. Glória a Deus. Outra passagem diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, pessoal? Então, o primeiro Adão era terreno, mas o segundo Adão era o Espírito que dava vida ao homem, era do céu. Assim tem que ser cada um de nós. Amém, pessoal? Nós temos que ser gerados pela palavra. Então, novamente, João, capítulo 3, versículo 27. João respondeu e diz: o homem não pode receber coisa alguma. Então o homem, ele tem a sua fonte. Jesus, ele ensinou para os discípulos: onde é que vocês irão receber aquilo que vocês precisam? Tem que vir do céu. Os discípulos estavam ansiosos e estavam buscando nesse mundo suprir as suas necessidades. Jesus falou: vocês têm uma fonte, e essa fonte está no alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Glória a Deus. E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então o homem não pode receber alguma coisa se não for dada do céu. Glória a Deus. Então, creia nisso, que tudo que você precisa vem do alto, vem de Deus. Tudo que nós precisamos da salvação, da vida eterna, do Espírito Santo, tudo vem do alto, tudo vem de Deus. Porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa vida, ela é edificada pela Tua Palavra. Meu Deus, a Tua Palavra é fiel e verdadeira. O mundo passará e as suas vaidades, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. O homem não pode receber nada se do alto não for dado. E nós estamos aqui, meu Deus, para receber do alto o Teu Espírito. Nós estamos aqui, meu Deus, para receber do alto a Tua presença, a vida eterna, a salvação. Eu não sei o que você precisa, mas o que você precisa você recebe, e isso você recebe porque vem do alto. Aleluia! Você recebe agora o que vem do alto. Você recebe agora o que vem de Deus. Você recebe agora a presença do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Cante com muita fé.